Já o Fluminense estreou vencendo no Brasileirão e olha só, com o Zubeldia no comando, o Flu está invicto como mandante no Maracanã. São 12 vitórias em 12 jogos, entre eles 4 clássicos, 2 contra o Flamengo. Agora, contra o Grêmio ontem foi 2-1 e teve clima de romance no Maracanã. 41 anos de casamento e de Maracanã. Pena que não tem mais a geral, né? E a gente sempre se divertiu bastante juntos. Mas é onde você extravasa, grita, chora, se emociona. A Maria Inês é mais empolgada, o Francisco mais controlado. Só que esse casal aparentemente tricolor tem um segredo. Porque eu sou botafoguense. Quando não joga com o Botafogo, eu torço pelo Fluminense. Coração dividido, animação multiplicada. Eu gosto de cantar, eu gosto de vibrar. Eu gosto de ver o jogo. O Fluminense também tem gente apaixonada. O Nonato e a esposa Bianca vão ter um menino, o Caio. Fizeram até um daqueles vídeos bacanas de revelação. O vídeo ganhou uma continuação no Maracanã, com uma homenagem do futuro papai ao Caio. Começou assim, uma jogada brigada na área. John Kennedy lutando com os marcadores ferozes do Grêmio. Quando sobrou para o René, ele tentou resolver. Mas aí, olha o Nonato. Ele conseguiu passar despercebido por 3 jogadores do Grêmio. Assim, nasceu o presente para o Caio e para toda a torcida tricolor. Aí teve o carinhoso ritual da Maria Inês e do Francisco para cada gol. Um abraço e um beijo, claro. É a mística do nosso. Tem isso, claro. Tem que ter essa superstição, já? Tem que ter. Do início ao fim. Teve mais um beijinho, graças a uma jogada ensaiada. Em parceria com o René, o Lúcio fez esse belo gol. A jogada, enfim, deu certo, com atraso. Tinha sido uma jogada trabalhada contra o Nova Iguaçu, não tinha dado certo. Falei, cara, ele tá confiante, eu vou tocar nele. Qualquer bola que der nele, ele conserta. O Carlos Vinícius do Grêmio deu uma estragada momentânea no clima romântico do Maracanã. Mas essa noite não teve coração partido. Vitória na primeira das 38 rodadas do Brasileirão. Que dica vocês dão pro Fluminense ser tão bem sucedido nessa longa caminhada como vocês são num casamento de 41 anos? Garra e força e luta. E bastante resiliência. Fofíssimos. O Carlo Ancelotti, técnico da seleção, estava no Maracanã vendo essa vitória do Flu. E ele também viu um lance inacreditável. Olha só, no fim do jogo, William fez a jogada e o Gustavo Martins, desperdiçou essa chance valiosa de empatar. Chutou pra fora, meu amigo. Faz isso não. Que loucura. Estamos de volta aqui no Sport Center, agora com mais do Campeonato Brasileiro. As estatísticas, então, de Flu e Grêmio, bem dividida a posse de bola, também o número de finalizações, 10 contra 12. No alvo, 6 contra 3. As grandes chances, o Flu teve uma a mais e ações na área do rival também dividido. Um jogo, então, pelo menos nesses números, equilibrados. E foi assim que o Fluminense venceu, então, por 2-1 o time do Grêmio. A gente ouve a repercussão do jogo. Estamos bien, los números indican que estamos bien en casa. Por supuesto es otra temporada y todos los equipos se están armando. Así que esperemos seguir ganando de local, que es importante. Ofensivamente a gente tá bem postado. Só corrigir um pouco com a bola parada aí, os gols que a gente tomou nesse início de ano, que eu acho que a gente tem tudo para aperfeiçoar ainda mais e fazer um campeonato muito consistente. Não somos ainda uma equipa estável nem ofensivamente, nem uma equipa estável ainda defensivamente, mas isso é um processo normal que as equipas encontram. Temos o primeiro jogo de campeonato feito. Não tem sido um começo fácil, tem sido um começo de muita complexidade, mas sabemos para onde queremos ir. Na tela números, então, olha só a dificuldade maior do tricolor. Os 6 primeiros jogos do Luiz Castro no comando de Botafogo e Grêmio. Então, no Botafogo, inicialmente o aproveitamento foi melhor, 77%, no Grêmio 50%. Gols marcados, gols sofridos. O Luiz Castro ele vem então de 2 derrotas, né? Aquela no Grenal, que sempre tem uma repercussão, e agora um início de campeonato brasileiro
também nesse sentido, uma partida difícil também contra o Fluminense fora de casa. Claro, né, claro. E esse Fluminense, principalmente, né? No Botafogo, o Campeonato Brasileiro, ele vai muito bem também. Depois ele tem uma sequência ali, acho que de 4 derrotas. Logo depois a gente mostrou, né? Que começa a perder na 9ª rodada. Ele, depois de 9 jogos, ele tem uma sequência de acho que 4 derrotas. Depois ainda assim consegue um bom desempenho. Isso antes daquele Brasileirão que ele deixa o Botafogo ainda no primeiro semestre. Mas o Grêmio, acho que ele mantém um elenco muito desequilibrado, assim. Acho que pelo menos já há umas 3 temporadas a gente vem falando isso. Sobre o meio de campo que não funciona, o jogo do Grêmio não passa. Tava conversando aqui, né, com o Jailson. O Dodi, o Arthur e o Edenilson no meio de campo. Não tem quem articule o jogo por ali. Sim, o Grêmio não tem. Ontem ficou muito claro, um vazio ali no meio de campo. Tentando muito pelos lados. Eu acho que a boa notícia é o Tete, que ele consegue desequilibrar, ele consegue criar oportunidades por ali. E acho que ficou até um jogo meio tenso, porque o Amuso mal participou ontem da partida, mas deu, de fato, ali um choque contra um Fluminense que eu acho que a gente vai conseguir ver boas coisas do Fluminense. Porque foi muito forte jogando no Maracanã no ano passado, na reta final com o Zubeldia. E é o primeiro jogo dele, então, voltando ao Fluminense, depois de passar por uma cirurgia, Jailson, e ele já começa exatamente dessa maneira. Segue usando as mesmas armas, né? O Fluminense controla muito bem o jogo, com seus volantes ali também. O Lúcio fazendo a ligação, justamente o que o Grêmio não tem, o Fluminense agora tem no Lúcio. E pode ter no Savarino, né? Tem toda a discussão de onde o Savarino vai jogar, mas eu acho difícil que o Zubeldia abra a mão desses 2 pontas, né? O Canóbio e o Serna, porque tanto ofensivamente quanto defensivamente eles entregam muito. O Canóbio ontem ele estava dando desarme na lateral, para variar só um pouquinho, né? Ele tinha dado opção de ataque, e tinha descido que nem um louco para voltar para conseguir fazer a marcação. Então, assim, a única boa notícia para o Grêmio, ao meu ver, é o Pavon, que entra no decorrer do jogo e muda o jogo pelo lado esquerdo também. Começou a criar algumas oportunidades também pelo lado. Pela faixa central, o jogo do Grêmio não flui, e aí é chovendo molhado, que a gente já está falando há bastante tempo sobre essa ausência de um pensador, de um camisa 10. Eu realmente tenho a expectativa que o William faça esse papel, que ele consiga fazer esse papel mais centralizado. O Cássio já tentou nesse início de temporada até porque, assim, eu digo de vigor físico, né? O William já não tem mais aquele vigor físico para jogar na ponta, no 1 contra 1, para dar aquele tapa que ele dava o tapa na linha de fundo e chegava para fazer o cruzamento. Então, precisa dessa figura, desse camisa 10 pensador, e o Luiz Castro ele vai ter que achar de alguma forma, ou o Grêmio vai ter que ir ao mercado para contratar. O Mano Menezes, o ano passado, já tinha ali... O Quinteiros também, a mesma mudado coisa. muitas peças para tentar ter um meio-campista, né, no Grêmio. O William pode fazer isso? Ao meu ver, sim. Tecnicamente, sim. Ele só precisa se adaptar, para mim, a dominar a bola de costas e já ter gente chegando para fazer a marcação. Porque na linha lateral, né, na ponta, você tem a defesa da linha. Você sabe que não vai ter ninguém aqui te marcando. Eu tô aqui para receber a bola, não tem ninguém aqui me marcando. Então eu tenho a defesa da linha lateral. Então, às vezes tem essa dificuldade de jogador que sai do lado para jogar centralizado por conta de ter sempre gente no entorno dele. E hoje o Grêmio volta a ter um centroavante que participa muito do jogo, né? O Carlos Vinícius, ele não fica ali parado, ele participa muito do jogo. Então, isso também pode ajudar o William. Bom, de um mandante imbatível com o Zubeldia. Como mandante, ele não perdeu nenhum jogo sob o comando do argentino. É impressionante, cara. Antes do jogo de ontem, vamos dar uma olhada nesses jogos para vocês terem uma ideia do que é o Fluminense atuando como mandante no Maracanã. Essa história começa no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vitória sobre o Botafogo 2-0. Vitória sobre o Galo 3-0. 1-0 no Juventude, 1-0 no Inter, 1-0 no Ceará, 1-0 no Mirassol, 2-1 no Flamengo, 6-0 no São Paulo, 1-0 no Bahia. Aí tem a Copa do Brasil, né? Que ele derrota o Vasco, ele havia perdido o jogo da ida como visitante, derrota o Vasco como mandante e depois é eliminado nos pênaltis. No Campeonato Estadual, ganhou o Carioca no Luso Brasileiro, do Madureira, e contra o Flamengo nesse domingo venceu 2-1 e agora o Grêmio 2-1. O Campeonato Brasileiro são 12 jogos, 10 jogos de Brasileiro e 3 jogos... 10 jogos de Brasileiro, 2 de Carioca e 1 de Copa do Brasil. 13 jogos, 13 vitórias. Que impressionante, cara. Mais do que o próprio Santi Moreno
que foi muito bem no Clássico, tem jogado bem. Então, um jogador que no ano passado teve baixíssima minutagem, esse ano começa muito bem. Então, a gente está falando de um time que terminou muito bem, muito certo no ano passado e vem conseguindo acrescentar excelentes peças de qualidade para esse ano. Então, eu não me recordo. Pode ser só uma coincidência de que o Zubeldia está assim, com 13 jogos, 13 vitórias. É que eu não me recordo que era assim antes dele. Não, assim... mandante tão implacável. Não. A gente pode discutir com relação ao que precisa melhorar quando joga fora de casa. Você diz no futebol brasileiro um mandante tão implacável. Não, o Fluminense com o Renato. Sim. Não era. Não era. Ganhava a maioria dos jogos em casa, mas... Como a maioria dos clubes, assim, eu acho que tem alguns fatores aí. Primeiro, o time é organizado. Né? O Zubeldia conseguiu, desde que ele chegou ao Fluminense, fazer a equipe desenvolver coletivamente em vários aspectos. Inclusive, o último jogo do Renato é em casa pro Lanús, na Sul-Americana. Isso. É eliminação, né? Eliminação. Eliminação. É um Fluminense muito concentrado, sobretudo nos jogos dentro de casa. Você percebe isso, cara, é nítido. A entrega de jogadores em campo, o foco, a forma como eles se comportam para se impor contra adversários, como o Pedro falou, até mais qualificados tecnicamente. E qualidade individual de peças que chegaram ali e resolveram os problemas do time. Por exemplo, o Ganso estava lesionado na temporada passada. O Fluminense sentiu falta desse jogador ali. O Lúcio Acosta chegou jogando muita bola. Ele demais. Se mantiver bem fisicamente, vai brigar para ser um dos melhores meios do campeonato. Canódio se adaptou rápido ao Fluminense, né? Não acho que seja um primor tecnicamente, mas é um jogador... Ajuda demais sem bola. Cara, as duas pontas do Fluminense ajudam demais. Muito, cara. Tanto o Serna como o Canóbio, parece que assim, os caras correm o tempo todo, tiver que defender, defende sem problema nenhum, atacam. Então eles ajudam muito, principalmente no setor defensivo. E assim, para atacar são dois caras muito rápidos. Então, de repente, exatamente, são rápidos, são velozes, são fortes fisicamente. Então, de repente, você tem um jogo que tá meio difícil, né? Aí você pega um contra-ataque, uma bola longa, os caras conseguem chegar, sabe? Assim, tanto o Serna como o Canóbio foram duas contratações do Fluminense, assim, que caíram como maluco. É uma questão do público. Eu estava elogiando tanto o Fluminense como mandante. Vocês acham que eu estou sendo muito exigente ao dizer que esse Fluminense pode levar mais gente ao estádio? Ontem, por exemplo, tinha 22.986 pessoas presentes. Acho que pode. Pode levar mais gente, né? Eu não só acho que pode, como deve. Principalmente depois do que aconteceu no Fla-Flu. Quando o Fluminense ganha o Flamengo, acho que isso aí tem que abrir portas, tem que fazer com que... Tem que gerar uma mobilização para que a torcida do Fluminense enche o estádio. Eu sei que os padrões do Fluminense não é um público ruim, eu sei disso, mas eu acho que esse time... semifinalista de Copa do Mundo. O histórico que você citou está escrito ali, mano. Exato, eu acho que esse time pode levar mais gente com a palavra diretoria para criar soluções para que isso aconteça. Fala galera do Fluminense Futebol, tudo belezinha? Bem-vindos de volta ao Redação Nense, para assistir mais um vídeo do nosso tricolor carioca. Bom, com o retorno de Zubeldia, o Fluminense superou o Grêmio por 2-1 na estreia do Brasileiro. Após se recuperar de uma cirurgia, o técnico do Fluminense comandou a equipe à beira do campo pela primeira vez na temporada. E como foi o jogo entre os tricolores? O jogo foi marcado por duas etapas bem distintas. Na primeira, o ritmo foi baixo e as oportunidades foram raras. Pelo Fluminense, John Kennedy desperdiçou uma chance clara ao sair frente a frente com o Everton logo no começo, enquanto Serna finalizou para fora, acertando a rede pelo lado externo. Já o Grêmio levou perigo em jogada de Carlos Vinícius, que superou Martinelli no corpo a corpo e finalizou com perigo, próximo à meta defendida por Fábio. E depois do intervalo, os times retornaram em ritmo totalmente diferente. O Fluminense foi dominante no começo do segundo tempo e construiu a vantagem de 2-0 em menos de 15 minutos. Nonato abriu o placar ao aproveitar a sobra de um chute cruzado que o Everton não conseguiu defender por completo. Em seguida, Lúcio Acosta marcou um belo gol ao finalizar de primeira o cruzamento de René em cobrança de escanteio. E a partir daí, a partida ficou mais equilibrada, com o Grêmio pressionando até o apito final. Carlos Vinícius diminuiu ao completar uma bola escorada após cruzamento, mas a equipe de Luiz Castro não conseguiu chegar ao empate. E agora, as equipes passam a focar novamente nos campeonatos estaduais no próximo fim de semana. No Campeonato Carioca, o Fluminense enfrenta o Botafogo fora de casa em um clássico marcado para domingo, às 20h30. Já pelo Brasileirão,
o tricolor volta a campo no dia 5 de fevereiro, quando encara o Bahia, em Salvador. E pelo lado do Grêmio, no Campeonato Gaúcho ele joga em casa contra o Juventude. Pelo torneio nacional, o time gaúcho busca somar seus primeiros pontos na próxima quarta-feira, diante do Botafogo. Ambas as partidas serão disputadas na Arena. Bom, então é isso, torcedores tricolores. Obrigado a todos que acompanharam mais um vídeo aqui. Fica aqui o meu abraço a todos. Fiquem na paz. Valeu, tricolores. Até mais. Tamo junto.